Salve a igreja, papai do Senhor. Amém. Pode sentar. Para mim, sempre um pouquinho de alegria estar aqui, na presença do Senhor, na casa dele. E fazendo a obra, né? Mesmo com todas as dificuldades, né? Mas estamos aqui. Amém? Queria chamar uma família. Hoje a gente vai falar, né, de uma passagem aqui da Bíblia bastante conhecida, mas que acredito que vocês jamais viram ou ouviram dessa forma que vai ser dita aqui hoje, né, porque a palavra do Senhor ela se renova cada dia, né? Se a gente ler esse versículo 10 vezes ele vai ser diferente, ele jamais vai ser igual, né? Toda vez que a Bíblia fala em desprezo, ela fala em perca. Quando se fala em desprezo, se fala em perca, porque tudo que a gente despreza, a gente acaba perdendo. É muito verdade isso, né? Quando o gigante ele desprezou Davi, que era pequeno, ele perdeu, ele foi derrotado. Essa é uma das vários exemplos que tem na Bíblia. Quando se fala em perca, quando se fala na verdade em desprezo, acaba se perdendo aquilo que está desprezando. Está desprezando o carrinho velho que tem? Tenta viver sem ele. Está desprezando o pai ou a mãe que tem? Imagina a sua vida sem o pai e sem a mãe que tem hoje. Está desprezando a esposa que tem? Imagina viver sem ela amanhã. Está desprezando o marido que tem? Imagina viver sem ele amanhã. Como é que vai estar a sua vida sem ele amanhã? Será que vai estar do mesmo jeito? Então toda vez que a Bíblia fala em desprezo, ela vai falar em possível perca. Podemos perder aquilo que desprezamos, seja ele o que for. Seja ele aquela pequena coisa que a gente não dá valor, a gente acaba desprezando, a gente acaba perdendo. Essa passagem de hoje ela é muito importante, não que as outras não sejam. A gente vai falar muito. O versículo ele é grande. Dessa vez é grande, não é pequenininho não. Dessa vez é grande. E a gente vai meditar e vai refletir através dessa palavra de hoje, que acredito que se Deus colocou para hoje é porque precisamos escutar, ouvir e refletir sobre tudo que vai ser dito hoje aqui, além do que já foi dito. É verdade? Nascemos às vezes no mesmo ambiente. Eu vou ler logo o primeiro aqui para a gente entender melhor. Vai estar em Gênesis capítulo 25 a partir do 27. Eu vou ler logo quando vocês acharem, né? É bem importante. Hoje a gente vai ler bastante, vai refletir bastante sobre o que tem nesse capítulo. Gênesis, coloca no começo, Gênesis 25 a partir do versículo 27. Para a gente entender um pouco sobre isso. Todos acharam? É no começo. Gênesis 25 a partir do 27. E cresceram os meninos. Olha, toda vez eu gosto de dizer isso. E cresceram os meninos. Repete comigo, por favor. E cresceram os meninos. Quem cresceram? Os meninos. E cresceram os meninos. Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Vocês viram aqui? Quem não conhece, eles nasceram da mesma barriga, eles são gêmeos, e Jacó já nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão, porque quem nascia primeiro, né, teria direito a todas as bênçãos, a primogenitura, que nascesse primeiro. Então ele queria nascer primeiro. Eles nasceram no mesmo ambiente,
da mesma barriga, da mesma mãe, mas com personalidades diferentes. Um era caçador por excelência e outro ele habitava entre as tendas. Ele era, nas palavras de hoje, um dono de casa por excelência. Então, muitas vezes a gente quer que nosso companheiro ou companheira seja igual a nós. Se quem nasceu da mesma barriga não é igual, como é que eu posso querer que alguém seja igual a mim? Forçar aquela pessoa a ser igual a mim. Eu vou ser bom em uma coisa e aquela outra pessoa em outra coisa. Eu vou ter meus defeitos e aquela outra pessoa os seus defeitos. Então a gente não tem que forçar ninguém a ser o que a gente quer. Cada um vai ser bom por excelência naquilo que faz, naquilo que Deus determina, né? Por isso que existem muitos conflitos, porque queremos do nosso jeito e não é. Precisamos respeitar um ao outro, respeitar os limites um dos outros, para que a gente não venha desprezar ninguém e possivelmente venha uma perda através disso. Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos seguir. Eu vou ler todo e depois nós vamos refletir aos poucos. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozira um guisado e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse a Esaú, a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vocês estão entendendo? No final aqui fala-se em desprezo. Quando a gente despreza, a gente perde. Ele acabou perdendo a sua bênção. Ele não era o primogênito, mas ele vendeu. A gente agora vai ler por partes para que entenda melhor o que esse capítulo, esses versículos vão dizer. Eu vou ler e vou explicando aos poucos. Amém? E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Um era o querido do pai, que gostava da caça, e outro da mãe. Isso acontece muito em ambientes familiares. O pai gosta mais de um filho e a mãe gosta mais de outro. Isso acaba que tem um conflito entre os filhos, né? Porque fulano gosta mais de fulano. Existe muito isso aí.
E Jacó cozira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Vocês entendam aqui o seguinte: quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, a gente tem dificuldades para resolver alguma coisa. A gente muitas vezes está tão cansado, quer resolver aquilo tão rápido ali, que acaba fazendo da forma errada e acaba sofrendo consequências posteriormente. Por quê? Ele disse o seguinte: de que me serve a primogenitura agora? Mas isso era para um futuro, era mais na frente. Então ele vendeu. Tem alguma coisa de errado nisso ele ter vendido e Jacó ter comprado? Tem alguma coisa de errado? Não. Só foi um mau negócio numa hora que ele estava cansado, com fome, e acabou fazendo um mau negócio. Ele vendeu. Jacó, porém, ele queria ser abençoado, ele queria primogenitura, mas ele comprou. Ele estava errado em comprar? Não, ele fez uma proposta. A Bíblia vai dizer mais na frente que, já em outro capítulo, que ele foi acusado de roubar a bênção, de enganar, mas quem diz isso não é Deus, é o próprio irmão. Deus, ele não fala isso. A gente está falando aqui de Jacó, de um homem que estava predestinado a ser abençoado. Ele queria ser abençoado. A gente muitas vezes julga pelas aparências. Fulano está bem vestido, está numa pose de rico, de que tem dinheiro, quando vai ver está mais liso do que você. É desse jeito. Fulano está rico, tirando foto em lugares maravilhosos, quando vai ver está mais liso do que você. Está com mais problemas do que você, mas passando para a sociedade, passando para quem ele quer que veja, que ele está maravilhosamente bem, que ele está excelente, quando na verdade não está. Julgamos muitas vezes por isso, e muitas vezes ao contrário. A gente vê pessoas quietinhas no seu canto, pensando. Jacó era um desses, ele vivia entre tendas, imaginando como é que ele poderia ser abençoado, como é que ele poderia alcançar as bênçãos. Então ele ficava martelando, até que veio a oportunidade do seu irmão chegar cansado do campo, com fome. Como ele era cozinheiro, por excelência, com aquele guisado cheiroso, o outro com fome, cansado. Se ele saía todos os dias para caçar, para prover as coisas para dentro de casa, ele até disse: de que me serve? De que me serve a primogenitura agora? Então ele decidiu vender. Não estava servindo para ele. Ele fez o que? Desprezou a sua bênção e perdeu. A gente está falando de um homem, Jacó, que comprou as bênçãos, que estava predestinado a ser abençoado. Ele ficava imaginando ali no meio das tendas, para frente e para trás, imaginando como é que ele poderia tomar essa bênção para ele. E nesta ocasião aqui, através de um mau negócio, que isso pode acontecer nas nossas vidas, em momento cansado, estressado, resolver problemas do qual vamos ter problemas lá na frente maiores, da forma que vai ser resolvido. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso
se chamou o seu nome Edom. Então disse-lhe Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Estava desprezando totalmente, desprezando as bênçãos que para ele seria futura, não agora. Muitas vezes queremos tudo do agora, queremos agora, mas não é para agora, é para o futuro. Quem determina isso somos nós. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Temos que esperar a nossa hora chegar. Pela minha vontade, acho que pela vontade de cada um aqui, as coisas seriam bem diferentes hoje, mas não é do meu jeito, não é do jeito de cada um aqui, é do jeito que Deus determina que seja, porque já está escrito, é Ele que determina. Então disse Jacó: jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Não tem nada de errado nisso, gente. Um decidiu vender e o outro decidiu comprar, mas ele foi perseguido e foi acusado de roubar a primogenitura do irmão, as bênçãos do irmão. Mas ele comprou no momento de fraqueza do irmão, da qual ele estava desprezando tudo aquilo, toda aquela bênção que ele tinha para ele. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Mas imaginem só, Jacó estava predestinado a ser abençoado. Quando Deus tem uma bênção para você, ela vai vir de uma maneira, de outra, hoje, amanhã, depois, não sei, não sabemos, porque já está determinado por Deus. E ele foi embora de casa, ele foi expulso de casa, mas ele estava predestinado a ser abençoado. Estava escrito, Deus tinha uma bênção para Jacó. Quando a gente fala que Jacó lutou com o anjo, brigou com o anjo, né? Vocês já escutaram essa música já, né? É muito conhecido. E Jacó saiu e foi embora. E ele dormindo com um travesseiro de pedra, pela madrugada acordou e viu um anjo do Senhor. E ele lutou com esse anjo a madrugada inteira. Lutou. E quando o dia estava amanhecendo, o dia estava raiando, o anjo disse: homem, o que é que tu queres que eu te faça? Tu não deixa eu ir, eu tenho que ir embora. Me deixa aí. Ele disse: não te deixo ir antes que você me abençoe. Ele estava predestinado a ser abençoado, mas ele estava à procura da sua bênção. Não era daquela hora, era desde quando ele ficava entre as tendas, imaginando como poderia ser abençoado. E ele lutou com o anjo a madrugada inteira, até que o anjo tocou-lhe na perna e disse: estás abençoado, e hoje teu nome não será mais Jacó. Qual o nome dele agora? Alguém sabe? O nome dele agora se chama Israel, príncipe de Deus. Não é mais Jacó que está ali, quem está ali é Israel, príncipe de Deus. Ele foi abençoado. Ninguém vai tomar sua bênção, não. Quando Deus tem alguma coisa com você, vai chegar.
aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus tem para você, vai chegar, mas vai chegar na hora certa, no momento certo, não no meu tempo, não no tempo de cada um, mas no tempo de Deus. Muitas vezes queremos que essas bênçãos cheguem logo e terminamos nos atrapalhando, jogando fora, vendendo a nossa bênção, vendendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, vendendo, por quê? Porque estamos cansados, porque estamos exaustos, porque queremos agora e não é para agora, é para depois. A bênção que Deus tem colocado em nossas mãos, nós temos que cuidar, não desprezar, porque se desprezar, vai perder aquela bênção que Deus te deu, da qual deu para que você cuide, deu para que você tenha um cuidado especial. Quando Deus te dá, já pensou receber um presente de Deus, saber que foi Deus que te deu aquilo? Você tem que fazer o quê? Cuidar, tomar conta, para não desprezar e posteriormente perder. Esta passagem de hoje, Jacó estava tão predestinado a ser abençoado, e agora o nome dele se chama Israel. Através da vontade, da predestinação de um homem, ergueu-se uma nação, da qual a gente está vendo falar muito hoje. A gente está vendo falar muito hoje nas TVs de Israel. Mas Israel, a nação de Israel, ela nasceu através da predestinação de um só homem, de a vontade de um homem de ser abençoado. Por isso existe a nação de Israel hoje. Então a gente tem que tomar conta e ir atrás da nossa bênção, como ele foi, não desistiu. Ele queria ser abençoado e ele foi abençoado. Quando Deus tem um encontro com alguém, e esse encontro ele vai ser realizado, ele vai acontecer. Pode ser aqui, pode ser na rua, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar, porque Deus ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Está precisando de algo? Pede a Deus. Quer resolver alguma coisa? Fala com Deus. Ombro de amigo, ombro de amiga, não dá resultado não, gente. Muitas vezes só querem saber dos seus segredos, dos teus erros, para usar isto contra você mesmo na hora da raiva. É o que acontece com o ser humano na terra hoje. Se faz de amigo, se faz de companheiro, se faz de solidário, mas só para saber qual é o seu defeito, qual é o seu problema e qual é o seu segredo, para usar contra você mesmo na hora que estiver com raiva. E depois que fizer isso, o estrago já está feito. Pode pedir desculpa, pode pedir perdão, mas já foi feito. Já está feito o estrago. Através de confiança em ombro de amigo, ombro de amiga. Quem resolve o meu e o teu problema se chama Deus. Quer confessar alguma coisa? Fala a Deus. Não tem alguém aqui na terra de confiança, de coração, quer confessar alguma coisa? Tem pastor na sua igreja? Vai ao pastor. Tem a pastora na sua igreja? Vai a pastora. Não em ombro de qualquer um.
A gente que somos a igreja, temos que procurar a igreja. Temos que dar exemplo disso. Estão me entendendo? Então, a predestinação de um homem nasceu-se a nação chamada Israel, porque ele buscava a Deus o tempo todo, ele queria ser abençoado. E ele foi. Assim é na minha e na vida de cada um. Precisamos procurar a Deus quando nos faltar algo. O que é algo? Algo é qualquer coisa. Faltou fé, procura a Deus. Faltou o pão, recorre a Deus. Faltou entendimento, procura a Deus. Está fraco espiritualmente, procura a Deus. Está doente, procura a Deus. Quem é o médico dos médicos? Quem é o advogado das causas impossíveis? Quem é o dono da prata e do ouro? Por que é que eu vou recorrer ao homem aqui? Eu posso orar e pedir a Deus que Ele use o coração de pessoas para que possam me ajudar. Você não vai nem precisar pedir. Vai chegar até você. Porque quem está intercedendo por você é aquele que tudo pode. Não tem que estar choramingando, não tem que estar se humilhando nos pés de ninguém, não. Quer se humilhar, se humilhe nos pés de Deus. Quer choramingar, faz isso diante do Senhor, porque só Ele tem a resposta para o meu e para o teu problema. Ombro amigo, não dá resultado não, irmão. O que dá resultado é joelho no chão e oração para o céu. Aí dá resultado. Isso eu tenho certeza. Certeza demais. Porque Deus é aquele que está disposto a nos ajudar. Está disposto a nos abençoar. Mas precisamos saber o que Deus quer conosco. Ele sabe o que a gente quer com Ele, mas nós sabemos o que Ele quer com a gente. Então precisamos procurar saber o que é que Deus quer de nós. Se Ele quer mais de mim, se Ele quer mais de você. Como foi dito aqui hoje, nós pecamos todos os dias. Pecamos no pensar. Pecamos, mas somos seres humanos e falhos. Mas Deus nos perdoa se pedirmos perdão sinceramente, verdadeiramente. Pecar, pecamos todos os dias, não tem como. Pecamos até em pensamento, mas pecamos. Mas temos o perdão se for pedido verdadeiramente, sinceramente, aos pés do Senhor. Amém? Então esta é a palavra que o Senhor trouxe para a igreja hoje. Que venhamos refletir isso aqui. As bênçãos que Deus tem para nós, ela está de pé. Ela está lá nos esperando quando nós formos merecedor dela. Não é eu que digo a hora que eu vou pegar a minha bênção. É Deus que determina qual dia, qual é a hora que Ele vai me abençoar e vai te abençoar. Amém? Aqui eu gostaria de agradecer minha rica oportunidade e a confiança da pastora em poder trazer a palavra para a igreja. Amém?